E aí pessoas, e aí curiosos, como é que vocês estão? Eu sou o Thiago e você está no Dotsperinty, o canal do software livre. Alguns anos atrás, mais ou menos uns 10 anos atrás, eu participei de uma aula no Senai que falava sobre produção de palestras. Aí vem aquela pergunta, né? O que é produzir uma palestra? O que é produzir uma aula sobre palestras? Aí eu fiquei olhando, falei, vamos pesquisar. E depois da pesquisa, eu olhei com mais calma ainda o que quem faz palestra repetia com certa regularidade. E isso me ajudou. Me ajudou a chegar numa aula curtinha, básica, simples, mas que ajuda a galera a entender o que é para você passar nas suas aulas, como eu tento fazer aqui no canal, porque ele é mais focado na galera que precisa das ferramentas, não necessariamente apenas as ferramentas, mas também algumas coisas além. E aí vem, né? É uma oportunidade para se colocar alguma coisa desse tipo. Melhor do que isso é saber que existe esse conteúdo. Então vamos lá ver como é que é essa pequena palestra de acalme o seu público, por justamente ser uma coisa bacana de se entender. Então, para início de conversa, técnicas de apresentação foi a matéria dada na época do Senai. E o objetivo é deixe seu público mais tranquilo. Até porque uma boa palestra vai sair de dois princípios básicos. O primeiro é quem te conhece e está esperando muito do seu trabalho, e quem não te conhece não conhece nada. Então você tem dois grandes públicos. E tem o intermediário ali que está como gato pingado, que não sabe o que tá fazendo por ali, mas falou, é interessante, então vai lá, vai ver. Primeira dica é simplifique as informações. Não adianta nada eu colocar uma série de informações no meio da tela se ninguém vai conseguir entender aquela sopa de letrinhas. Mas, dependendo de onde eu esteja, sim, eu vou entender o que está escrito. Mas nem todo mundo vai entender. Então, seja objetivo, simplifique a informação. Não use algo complexo que ninguém entenda, ou é obrigado a saber anteriormente a sua palestra. A sua forma de apresentar é importantíssima, e principalmente vocabulário e conteúdo. Faça algo diferente do comum, ou seja, o público pode aparentar ser, entre aspas, leigo, mas não necessariamente. Tem muita gente ali que já fez o teu trabalho, ou que pode chegar a fazer o teu trabalho. Então não necessariamente você será o bambambam. Você não é um qualquer falando, beleza. Mas também pode não ser o bambambam. Tem coisas aí, tem dois extremos aí nessa situação. Então, quem está no público também entende isso. Logo, você ser diferente não necessariamente vai ser altamente diferente. Pode ser alguém que tem algo bacana para informar, mas não precisa ser exagerado, ao ponto de ser ou irônico ou cômico. Surpreenda sempre o seu público. Agora, cuidado com as piadas. Tem público que gosta e tal, parece que está indo no stand-up comedy, o que não é o caso, mas tem públicos que não gostam de piadas. Então saber equilibrar esse ponto é uma forma de surpreender. Óbvio que piadas pertinentes à temática e não a situações inesperadas. Então a chargezinha aí mostra uma coisa interessante. Isso, 10 anos atrás, já era meme, já era charge, já era algo se chamar a atenção. Hoje, com os efeitos climáticos, 10 anos depois, está cada vez pior. Ou seja, a piada existe, mas a mensagem também existe. As pessoas entendem a partir de uma brincadeira, mas podem não levar a sério. Então cuidado com a piada, ela tem que ser bem-vinda e pertinente. Credibilidade é uma palavrinha que vem da galera que fala sobre copyright. A galera do copyright bate muito na tecla no sentido de palavras que mostrem autoridade e confiança. Se você usa um grupo de palavras que não te gera autoridade, você vai estar falando mais do mesmo ou muita coisa que ninguém entende. E quando você não gera confiança, as pessoas vão falar no final pra você, cara, desiste, cara, não faz isso, cara, putz, tua palestra foi uma droga. Então, cuidado com os termos que você usa. E acima de tudo, com a forma de falar. Devido ao pensamento eurocêntrico que imperou
durante muitos séculos, todos os países, todos os povos que não eram de origem europeia eram considerados pobres. Mas não é essa a situação. Todos os países, todas as culturas são ricas de algum jeito. Só que o que é riqueza? A riqueza é só o que você consegue produzir e consumir por bem material? Mas todas as culturas têm produção de bens materiais. Como é que eu vou definir o que é riqueza a partir de uma visão restrita e fechada num único local? É muito complicado. Então, nesse ponto, a riqueza vem junto com credibilidade, vem junto com confiança, vem junto com informação. Quando se muda a apresentação, a forma que esses elementos de credibilidade são apresentados, é que vai fazer vocês entenderem o que é riqueza. Mas além disso, muito além da riqueza, é a questão de o que você está vendo. Quem vai te gerar maior retorno? E aquele que vai te gerar o melhor retorno. Esse é o ponto da credibilidade. Sua plateia é seu público, é a audiência. Quanto mais atraída, mais próxima ela está de você, melhor para o seu trabalho. Você ter uma plateia que entenda a sua dificuldade de mostrar aquilo, mas que você, apresentador, possa mostrar a ela que ela é capaz de entender, isso é um elo de confiança muito grande. A plateia entende, o apresentador entende. O apresentador tem todas as armas que ele precisa para conquistar a plateia. E a plateia tem que estar com a cabeça aberta para aquilo. Então, emocionalmente falando, ambos os lados têm que estar predispostos a gerar esse tipo de retorno. Emocionar a plateia é saber como falar com eles, aquela coisa mais íntima, mais próxima do tangível, do palpável que ele tem. Todo mundo tem um ponto fraco, mas saber atingi-lo com delicadeza e principalmente empatia gera retorno. Suas histórias de vida são importantes. As histórias de vida das pessoas nessa plateia também. Só que quem está aonde? A história de vida da plateia não interessa. A história de vida do apresentador, mais ou menos. Algumas histórias são relevantes. Por quê? Porque o público, a plateia, permite aquilo e outras nem tanto. Como eu estava fazendo um trabalho de apresentação para uma turma de comunicação visual do Senai, do curso técnico de comunicação visual no Senai, existe uma máxima do design chamada o bom design nunca aparece. E isso é uma coisa que é muito importante. Por que ele não aparece? Porque ele funciona. Porque ele faz a coisa ficar legal. Porque ele faz o trabalho se tornar agradável a todo mundo. E todo mundo, muitas vezes, está muito acima de 80% a 90% do público que consome aquele tipo de informação, aquele produto, aquele serviço. Se eu não souber fazer o bom design para um determinado serviço público e comunicação, vão falar mal do design. E o design está aqui para resolver coisas. Resolver problemas, resolver situações esperadas ou inusitadas. O bom design aparece de diferentes formas. O bom design nunca vai ser nem barato e nem rápido, muito menos de graça. O bom design exige tempo, estudo, dedicação e esforço. Se você acha que o bom design pode ser rápido e barato, esqueça, não vai ser. O bom design, ele aparece de diferentes formas, em diferentes contextos e situações. Outra máxima do design é justamente menos é mais. Menos informação? Não. Menos poluição. Menos conteúdo? Não. Menos coisas dispensáveis. Menos é sempre mais. Mais o quê? Mais objetivo, mais rápido, mais eficiente, mais direto, mais certeiro e com menos palavras. Esse é o objetivo. Essa é uma máxima do design. Menos é mais. Quanto menor for a carga de informação complementar, mais rápida ela será. Quanto mais rápida for a forma de ler, o como ler a informação, mais rápido é o retorno. Quanto mais rápido for o sentido que você quer dar à sua mensagem, melhor para o seu público. Existe outra máxima que também chama a atenção, 99% do design do mundo é para ser jogado no lixo.
pá, errado. Não necessariamente. Ele precisa ser retrabalhado, ele precisa ser adaptado, ele precisa ser melhor ajustado. Porque quando você tem um design que foca nos desejos do produtor, não do produtor do design, mas do dono do negócio, do dono do produto, do dono do serviço, do dono do sistema, e ele não vê o seu público, aí sim ele vira um problema. Porque o dono não faz design e vice-versa. Então o design, o profissional da área do design, precisa puxar tanto o dono do projeto, do produto, quanto o produtor desse novo negócio. Design tem relação direta com novos negócios, não necessariamente com antigos falidos, mas sim com novas propostas de novas proposições para negócios que não estão tão bem assim. E isso é, sim, o design que foi jogado no lixo, acharam que ele custava R$10 e ele custava 10 mil, só que precisava de tempo para fazer e não tinha esse tempo. Então, continua falando. 99% do design que é jogado no lixo, muitas vezes é melhor ser retrabalhado, gastar um pouco mais e um pouco mais de tempo do que ficar no lixo e acabar caindo no limbo do esquecimento. E muito mais do que cair no limbo do esquecimento é fazer com que essa informação, esse design, seja lembrado apenas como algo ruim. O algo ruim não necessariamente é aquilo que você vê, mas aquilo que você sente, aquilo que você percebe. E muitas vezes também acontece uma situação muito particular do design, que é ele ter uma série de soluções ótimas, maravilhosas, e no final ser extremamente restritiva, exclusiva, excludente e caro. O design que é 99% mais caro do mundo será o 99% menos acessível. Pode ser lindo, pode ser maravilhoso, pode ser ótimo para uma série de situações, mas ele não é acessível. Lembre-se disso, acessibilidade. O design tem que ser acessível acima de tudo. E muitas vezes o bom design entra na situação de, opa, peraí, não esperava por isso. E não esperava por quê? Porque era inusitado. Não necessariamente tudo que vai para o lixo é mal feito, pode ser mal executado. Isso é interessante. Podemos melhorar muito o design no mundo? Sim, podemos. Mas também a gente não pode ignorar o inusitado, o inesperado, o opa, eu não esperava por isso. Lembra do que eu falei no início? Informação? Então, a informação literalmente precisa chegar ao seu destino. E acima de tudo, informação tem que ser rápida, tem que ser diretiva. Evite diminutivos e aumentativos, ou seja, grandão é diminuto, é coisa pequenininha, bonitinha, fofinha e tal. Não é legal usar esse tipo de termos. Muitas vezes é uma situação coloquial, a pessoa faz isso, de boa, sem problema, mas evite aos extremos. Inho, fofinho, estranho não. É fofinho, bonitinho, lindinho e tal, beleza, sem problema, mas por quê? Por que tem que ter esse inho no final? Não necessariamente vai ser o melhor dos caminhos, não necessariamente vai ser a melhor forma de aplicar o seu conhecimento. Evite os inhos. Gaguejar é normal. Estar nervoso numa apresentação é normal. Passar por um processo de insegurança pré-apresentação é normal. Mestrado mostra isso, outros apresentadores mostram isso, jornal ao vivo mostra isso, programas ao vivo mostram isso. Você acha que o carinha lá que está no palco do Lollapalooza ou do Rock in Rio não está nervoso? Claro que está. Só que ele já passou por aquilo tantas vezes que ele acaba se acostumando. Mas evita que ele fique nervoso? De jeito nenhum. Por quê? Porque é uma situação nervosa. Por que o carinha do show, o artista lá no palco, não vai ficar nervoso? Porque não é para não ficar nervoso. Simplesmente por isso. Não chore demais. Chorar faz bem, cria empatia. Não grite demais. Gritar significa insegurança. Não gagueje, significa nervosismo. Mas outras situações podem causar isso? Podem. Mais do que uma postura, mais do que uma predisposição a situações de empatia ou de, entre aspas, agressão involuntária ao público, evite ao máximo situações de emoções extremas. Se você está fazendo uma apresentação, lembre-se, poucos pontos em muitas telas ou poucas telas em muitos pontos.
Muitas vezes uma tela não vai ser capaz de mostrar tudo. Só que o público não vai ler tudo que está na tela, dependendo da velocidade, e vai perder o interesse. Então coloque poucas informações na tela. Ajuda a melhorar suas apresentações. Use quantas telas forem necessárias. Não interessa quantas sejam. Seja objetivo, seja diretivo. Da mesma forma que na época que eu fiz, eu pensei a apresentação como algo para ocupar um tempo relativamente longo, esta apresentação continua a mesma depois de tanto tempo. Acima de tudo, evite os contrastes extremos. Eu posso fazer muita coisa legal? Posso, mas depende do contexto e depende da situação. Posso trazer muita informação? Posso, mas eu preciso saber como apresentar. A sopa de letrinhas acontece não porque a gente quer, mas porque a gente não imagina que ela acontece. Muito mais do que apenas apresentar o conteúdo é fazê-lo ser reconhecido. Então, deixe os espaços bem visíveis para o público entender o que você está falando. Palavras estrangeiras, dependendo do público, vão ser melhor usadas, melhor aplicadas. Só que nem todo mundo é obrigado a saber a língua estrangeira. E o apresentador precisa lembrar para quem é o público, quem é o seu público, para quem é essa palestra. Então, é no país daquela palestra, no país, na região, na cidade. Então evite palavras estranhas. Apesar de estarem indicadas palavras brasileiras do português brasileiro, são palavras não muito usáveis. E isso faz sentido. Ajuste seu texto a diversas situações específicas. Quanto mais definido for esse texto, melhor. E lembre-se, tipografia. A tipografia é única. Ela é uma só. Não faça sopa de letrinhas com várias tipografias diferentes. Use uma, duas, três no máximo. De preferência duas. E se não for duas, se for uma, melhor ainda. Lembra do menos é mais? Então, menos tipografia variável, mais facilidade de leitura da informação. Caixa alta e caixa baixa é um termo da tipografia lá do século XIV e século XV. No século XII e século XIII, os chineses criaram a prensa de tipos móveis, mas foi Gutenberg que conseguiu estipular a prensa de tipos móveis na Europa. E foi dele que saiu as primeiras bíblias impressas no alemão, num processo que depois ficou conhecido como tradução da Bíblia para o alemão. E isso foi muito bacana. E aí veio também com a revolução de Martim Lutero, da Igreja Protestante, uma série de outras. Aí veio a Contra-Reforma, Reforma e a Contra-Reforma no século XV para o século XVI, XIV, XV, XVI. Foi uma série de situações, mas espera aí, o que interessa é isso aqui, a caixa alta e caixa baixa. A tipografia, ela é extremamente importante e saber usar é fundamental. Texto de boa leitura facilita o reconhecimento da informação pelo público. As pessoas que estão na frente precisam ler o que está escrito, mas elas vão prestar atenção em você. E o pessoal do fundo que não está te vendo precisa ver o que está no quadro. Porque se ele não te vê, pelo menos ele sabe o que está passando lá na frente. Seja sucinto. Use poucos textos. A informação visual é fundamental para entender que, opa, é isso, pronto, acabou. Não tem muito o que se discutir. É pouca informação. Use mais fotos e quanto mais próximo da realidade, melhor. As propostas precisam ser muito bem definidas. E as fotos também. Só que a realidade de vez em quando ela impera. E se ela impera, a expectativa, que é alta, pode se tornar uma frustração. Use mais fotos do que textos para simplificar o seu trabalho de comunicação. Eu preciso falar muita coisa para indicar que isso é uma natureza? Uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Lembra que eu falei empatia? Então, empatia. Crie nexos, crie conexões com o seu público, acima de tudo, para que ele lembre ou da sua palestra ou de você. Porque se ele gostar da palestra, ele vai falar bem. Se ele gostar do que você falou, ele vai se lembrar. E treine. Treine muito. Em grupo, sozinho,
para uma pessoa, duas pessoas, passe horas treinando para chegar no resultado final com um pouco mais de segurança. Segurança não necessariamente é ter uma roupa de segurança. É saber que o treino leva à concretização de coisas. Repita muito a apresentação várias vezes, não interessa qual seja a apresentação, não interessa o tamanho dela. E quanto mais você repete, mais você encara a situação de forma preparada para o desafio de apresentar. E se tiver problema, se tiver inseguro, pare, respire, reveja todo o conteúdo e retrabalhe fazendo as devidas alterações. Se for necessário refazer do zero, não tenha medo, refaça do zero. Quanto mais vezes você refaz, mais você está treinando, mais você está aprendendo, mais você está melhorando. O treino leva à perfeição e a perfeição é uma constância. Não adianta querer ser o melhor se você não sabe fazer. O cotidiano é imperativo. Trabalho, estudo, casa, rotina, não interessa. Todas essas realidades vão fazer parte do seu dia a dia. Então não as mude tanto. Faça sacrifícios pontuais em um e outro ponto para concretizar o que você precisa, mas não mude sua rotina tão forte quanto outros pensam que poderiam fazer. A rotina é ótima, maravilhoso, bacana, ajuda pra caramba, mas ela é momentânea. Atividades físicas regulares, sono regular no mesmo horário, saídas para se distrair, conversar, até mesmo viajar, reuniões de família, visitar parentes, sair da rotina do trabalho num fim de semana prolongado. Isso tudo ajuda a melhorar o seu dia a dia. Não interessa quantas pessoas estão perto de você, o que interessa são esses elos. Sua família é seu maior porto seguro. Para descansar, se afaste dela, e para descansar da sua realidade, volte-se para ela. E acima de tudo, seja educado. Muito obrigado. Para muitos que fazem apresentação regularmente, palestrantes, apresentadores, empresários que precisam divulgar seu trabalho e uma série de outras pessoas que têm diversas atividades, existe um ponto muito bacana, que eles têm uma certa regularidade naquilo que eles fazem. E quanto maior essa regularidade, melhor. Por quê? Porque eles ficam mais seguros, dão mais corpo, dão mais consistência, dão mais autoridade ao seu trabalho. Todas as palavras que eu já falei na apresentação inteira. E é isso que vale a pena deixar claro. A apresentação é uma coisa. Se apresentar é outra. A apresentação, muitas vezes, o apresentador está se apresentando. Mas para ele poder se apresentar na apresentação, ele também tem que estar pronto para se apresentar fora dela. A palestra é só o resultado final de uma série de outros trabalhos. Então ele tem que preparar todo o trabalho da palestra e todo um trabalho corriqueiro, contínuo, constante, de estar preparado para vender o seu peixe, mostrar ao que ele está fazendo e chegar lá na palestra e poder apresentar o peixe dele. Então, nesse ponto, atenção, essa constância faz toda a diferença. Espero que ajude, espero que deixe assim, muitas oportunidades para vocês estarem aqui na frente, poder fazer outras apresentações cada vez melhores. Vocês têm todo o aparato, internet, programa de apresentação, vocabulário, leitura, livro. Vão se preparar, vão estudar. É cansativo? Sim, sem dúvida alguma. Mas não é infundado. E por não ser infundado, leva a essa situação de quanto mais, melhor. Quanto mais, mais seguro. Quanto mais vezes você repete, mais erros você vê e consegue eliminar no meio do caminho. Vai eliminar todos? Não vai. Isso é impossível. Mas se eu conseguir eliminar os 90% dos erros que tem na palestra, pô, perfeito. Aí já valeu. Então isso é autoridade, é confiança. O copyright ajuda nessa hora para saber qual é o tipo de vocabulário que você quer usar, e a criação de apresentações de uma temática que você tenha domínio, tenha constância de leitura, tenha conhecimento para isso, vai lá e faça. É a melhor que você vai ter. Falou? Espero que ajude. Espero que deem o melhor de vocês nas próximas etapas, na próxima oportunidade. Deixe o seu like, curta o canal, se inscreve
Vídeo novo sempre com regularidade e até uma próxima oportunidade.